Testemunho CCB, a esposa que sonhou com segunda família, a bigamia que foi descoberta. Capítulo 1, o sonho que abalou uma vida. A irmã Mara Rios, 38 anos, membro fiel da congregação cristã no Brasil há mais de 2 décadas, nunca imaginaria que uma simples noite de sono mudaria o rumo de sua vida para sempre. Era uma quinta-feira à noite após o culto de doutrina, quando ela se deitou exausta, mas com o coração cheio de paz. Seu marido, João Batista, 42 anos, diácono respeitado na igreja local, havia saído mais cedo para uma reunião de negócios, algo que, nos últimos meses, vinha se tornando cada vez mais frequente. Mara fechou os olhos, antes mesmo de adormecer, fez sua oração noturna, como sempre fazia. Senhor, abençoa meu lar, protege meu marido, guia nossos passos. Se houver algo errado em nossa vida, revela-me, Pai. Em nome de Jesus. E então o sono veio. Mas não foi um sono comum. Ela se viu em um lugar desconhecido, uma casa modesta, mas bem cuidada em um bairro afastado da cidade. Na sala, uma mulher jovem, de cabelos longos e castanhos, brincava com 2 crianças, um menino de cerca de 5 anos e uma menina de 3. A mulher sorria feliz enquanto arrumava a mesa para o jantar. E então a porta se abriu. João Batista entrou. Não com o terno que usava nos cultos, nem com a postura séria de diácono, mas com uma camisa social desabotoada no colarinho, rindo, abraçando a mulher e beijando-a na testa antes de pegar a criança menor no colo. Pai, você chegou, gritou o menino, correndo em sua direção. Mara sentiu o coração gelar. Ela tentou gritar, correr, interferir, mas suas pernas não obedeciam. Era como se estivesse presa dentro do próprio sonho, obrigada a assistir a cena que se desenrolava como um filme. A mulher olhou para ela e sorriu. Você finalmente descobriu, não é? Disse a estranha com uma voz doce, mas carregada de uma ironia cruel. Mas não se preocupe, ele sempre volta para você. Mara acordou suando frio, o coração disparado, as mãos tremendo. O relógio marcava 3h17 da madrugada. Ao seu lado, o lugar de João estava vazio. Capítulo 2, a busca por respostas. Nos dias seguintes, Mara tentou racionalizar o sonho. Deve ser coisa da minha cabeça, pensava, enquanto preparava o café da manhã para os filhos, Lucas, 12 anos, e Ana, 9. Mas algo dentro dela gritava que não era apenas um pesadelo. Mãe, você está estranha hoje, comentou Lucas, enquanto passava manteiga no pão. É só cansaço, filho, mentiu ela, forçando um sorriso. Mas o cansaço não explicava o nó no estômago sempre que João chegava em casa com cheiro de perfume diferente. Ou quando ele recebia ligações à noite e saía da sala para atender. Na reunião de senhoras da CCB naquela semana, a irmã Dona Maria, uma das mais antigas da congregação, notou seu desconforto. Filha, o que está acontecendo? Seu rosto está marcado pela preocupação, perguntou a idosa, enquanto costuravam os panos de altar. Mara hesitou, mas finalmente desabafou. Irmã, tive um sonho ruim, e não consigo tirar da cabeça. Dona Maria, sábia em suas décadas de fé, pousou a agulha e segurou suas mãos. Os sonhos, minha filha, podem ser avisos do Espírito. Não ignore. Ore, jejue, e busque a direção de Deus. Mas Mara não tinha coragem de jejuar. Não ainda. O medo de descobrir a verdade era maior que a vontade de enfrentá-la. Capítulo 3. As pistas que não podiam ser ignoradas. Na sexta-feira seguinte, João anunciou que precisaria viajar a trabalho no final de semana. É uma oportunidade importante, Mara. Preciso fechar esse contrato, disse ele, enquanto arrumava uma mala. Mas o culto de domingão, ela argumentou, sabendo que ele nunca faltava aos compromissos da igreja. Desta vez não dá, mas vou compensar na próxima semana. Ela observou enquanto ele colocava 2 camisas sociais, uma azul, que ela mesma havia passado, e outra branca, que ela nunca vira antes. Essa camisa é nova? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ah, sim. Comprei ontem. Precisava de algo mais formal para a reunião. Mara sabia que ele estava mentindo. João nunca comprava roupa sem consultá-la. E naquela camisa branca havia um cheiro suave de lavanda, o mesmo perfume que ela sentirá no sonho. Quando ele saiu, ela revirou a mala. Entre os documentos de trabalho, encontrou um recibo de aluguel de um apartamento em outro bairro. E escondido no bolso interno, um bilhete dobrado, escrito à mão. Meu amor, não se esqueça do remédio da Laura. Beijos, sua Lívia. O mundo girou. Ela caiu de joelhos no chão do quarto, as mãos tremendo, o papel amassado entre os dedos. Deus, por quê? Capítulo 4. A confrontação e a verdade dolorosa. Mara esperou até segunda-feira. Não aguentava mais viver na dúvida. Quando João chegou do trabalho, ela estava sentada à mesa da cozinha com o bilhete,
o recibo e uma xícara de café frio na frente. Precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Ele congelou na porta. O que foi, Mara? Está tudo bem? Não, João. Nada está bem. Ela empurrou o papel em sua direção. O que é isso? Ele pálido tentou pegar o bilhete, mas ela segurou sua mão. Quem é Lívia? Quem é Laura? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Finalmente ele caiu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Mara, eu não queria que você descobrisse assim. E então, tudo veio à tona. Há 5 anos, em uma viagem de negócios, ele conhecera Lívia, uma jovem de 28 anos, filha de um irmão da CCB de outra cidade. Ela era doce, submissa, e acima de tudo não fazia perguntas. Ela nunca cobrou nada de mim, nunca questionou minhas ausências. Só aceitou, confessou João com a voz quebrada. E eu me senti livre, Mara. Livre da pressão de ser diácono, de ser o marido perfeito, o pai exemplar. Mara sentiu as lágrimas queimando. E as crianças? O menino do sonho, é seu? Ele assentiu, sem coragem de olhá-la nos olhos. Sim, o Pedro tem 5 anos. A Laura, 3. Eles moram comigo quando estou viajando. Ela levou as mãos à boca, sufocando um grito. Você construiu outra família enquanto eu criava os nossos filhos sozinha? Enquanto eu orava por você todas as noites? Ele não teve resposta. Capítulo 5. O escândalo na congregação. A notícia se espalhou rápido. Na terça-feira, o presbítero Rodrigues chamou João para uma reunião urgente. Mara, destruída, foi acompanhada pela irmã Dona Maria, que não a deixou sozinha nem por um instante. Irmão João, as acusações são graves, disse o presbítero severo. Bigamia é pecado gravíssimo perante Deus e perante a igreja. João, quebrantado, não tentou se defender. Eu sei. Eu falhei. Falei com Deus, com minha esposa, com meus filhos, com a congregação. O presbítero suspendeu seus direitos como diácono imediatamente. A notícia chocou a igreja. Como um homem que pregava a santidade podia viver em duplicidade? Murmuravam os irmãos. Isso é obra do inimigo, diziam outros. Mara, envergonhada, evitou os cultos por semanas. Não conseguia enfrentar os olhares de pena, as cochichos, as perguntas indiretas. Irmã Mara, como você está? Deus tem um propósito nisso, irmã. Você vai perdoá-lo? Perdão? Ela não sabia se era capaz. Capítulo 6. A luta entre a fé e a dor. As noites eram as piores. Mara chorava no chão do banheiro para que os filhos não ouvissem. Lucas, sensível, percebia que algo estava errado. Mãe, por que o papai não vem mais jantar conosco? Ele está ocupado, filho. Mas ele sempre vinha. Mesmo quando viajava, ele ligava. Ela o abraçou forte, sentindo o peso da traição esmagando seu peito. Às vezes, as pessoas erram, Lucas. Mesmo as que amamos. João tentou a aproximação. Mara, eu quero consertar as coisas. Vou deixar Lívia. Vou me arrepender perante Deus. Arrependimento não apaga 5 anos de mentiras, João. Ela gritou. Você destruiu nossa família. Mas em meio à dor, uma voz suave lhe falava no coração. Filha, perdoe como eu perdoei você. Ela resistia. Deus, como posso perdoar um homem que me humilhou assim? Até que em um culto de oração, enquanto as irmãs cantavam Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, ela caiu de joelhos e chorou como nunca. Continua. Próximos capítulos. A decisão de Mara. Separação ou reconciliação? O impacto nas crianças. A reação de Lívia. O julgamento na congregação. O processo de arrependimento de João. A intervenção divina que mudou tudo. Deseja que eu desenvolva mais algum trecho específico? Posso adicionar. O encontro entre Mara e Lívia, confronto ou perdão? A reação dos filhos ao descobrirem a verdade. O culto de disciplina na CCB. Como a igreja lida com casos assim? O sonho profético que Mara tem depois, mostrando o futuro. A decisão final. Ela fica ou vai embora? Me avise para que eu expanda com ainda mais detalhes emocionantes. Pessoa com as mãos postas faíscas. Testemunho CCB. A esposa que sonhou com segunda família. Bigamia foi descoberta. Continuação, uma batalha entre a dor e a misericórdia. Capítulo 5. O choro que quebrou o silêncio. O salão de cultos da congregação cristã no Brasil estava repleto naquela noite de quarta-feira. As irmãs, vestidas com seus longos vestidos azuis e brancos, entoavam o hino Lava-me, Senhor, e serei mais alvo que a neve, com vozes trêmulas de emoção. O ar estava pesado, carregado de uma unção que só quem já esteve em um culto de oração da CCB conhece, aquele misto de dor, arrependimento e esperança que parece pairar sobre os corações quebrantados.
Mara estava sentada no banco da frente, as mãos trêmulas apertando o lenço molhado. Seu rosto, antes sereno e sempre sorridente nos cultos, agora estava inchado pelo choro. Os olhos vermelhos, a respiração entrecortada. Ao seu lado, a irmã Dona Maria, uma das anciãs mais respeitadas da congregação, segurava sua mão com firmeza, como se temesse que ela desabasse a qualquer momento. Filha, deixe o choro sair. Deus está ouvindo cada lágrima sua, sussurrou Dona Maria, enquanto passava os dedos sobre o versículo de Salmos 34, 18 em sua Bíblia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mas Mara não conseguia se conter. As palavras do hino pareciam perfurar sua alma. Lava-me, 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 Senhor, e serei mais alvo que a neve. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Como eu posso lavar você se você não solta o perdão? E então, como um vulcão que finalmente entra em erupção, ela caiu de joelhos no meio do salão. Deus, por quê? Ela gritou, as palavras saindo entre soluços. Eu te servi com fidelidade. Eu criei meus filhos no teu caminho. Eu nunca faltei aos cultos. E agora? Agora ele me trouxe esta vergonha. O salão ficou em silêncio. As irmãs pararam de cantar. Alguns irmãos, sentados nos bancos dos homens, baixaram a cabeça constrangidos. Outros, como o irmão Pedro, um dos presbíteros, trocaram olhares preocupados. Dona Maria ajoelhou-se ao lado dela, colocando a mão em suas costas. Mara, minha filha, o inimigo quer te ver assim, mas Deus não te abandonou. Lembre-se de Jó, lembre-se de Davi. Até eles passaram por provações, mas o Senhor os restaurou. Mara sacudiu a cabeça, os cabelos soltos colando no rosto molhado. Como eu vou olhar para os meus filhos amanhã, irmã? Como eu vou sentar na mesa com um homem que me traiu com outra mulher, que me fez de boba por anos? Foi então que a irmã Lúcia, uma das jovens da congregação, se aproximou com um copo d'água. Ela era filha de Dona Maria e, embora fosse mais nova, tinha um dom de consolo. Irmã Mara, o senhor João também é um filho de Deus. Ele errou sim, errou feio, mas se arrepender, Deus pode mudar o coração dele, assim como mudou de Davi depois do adultério com Batseba. Mara olhou para ela com olhos cheios de fúria. Não me fale de Davi. Davi matou um homem para encobrir seu pecado. Meu marido não matou ninguém, mas matou minha confiança. Matou nossa família. As palavras ecoaram pelo salão. Algumas irmãs choravam baixinho. Outros apenas observavam, sem saber o que fazer. Foi quando o irmão José, um dos anciãos mais velhos, se levantou do banco dos homens e caminhou até o centro do salão. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava todos ouviam. Irmã Mara, disse ele, com voz grave, a dor que você está sentindo é justa. Mas lembre-se, o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E quem morre no fim é você. Mara olhou para ele, os lábios trêmulos. Então o que o Senhor quer que eu faça, irmão José? Que eu finja que nada aconteceu? Que eu continue dormindo ao lado de um mentiroso? O ancião suspirou, passando a mão sobre a barba branca. Não estou dizendo para fingir. Estou dizendo para perdoar. Não por ele. Por você. Porque se você não soltar isso, o amargor vai te consumir. E seus filhos vão pagar o preço. Capítulo 6. O peso do segredo, os filhos descobrem a verdade. Enquanto Mara se desmanchava em lágrimas no culto em casa, Lucas e Ana, seus 2 filhos, estavam sentados na sala, olhando para o celular do pai, que havia sido deixado sobre a mesa da cozinha. Lucas, de 16 anos, era um jovem sério, criado nos princípios da CCB. Ele já ajudava nos cultos, tocando violino na orquestra da mocidade. Ana, com 12 anos, era mais sensível, sempre colada na mãe, aprendendo a costurar e ajudar nas tarefas da congregação. Lucas, o que é isso? Ana perguntou, segurando o telefone com mãos trêmulas. Na tela, estava aberta uma conversa no WhatsApp. Mensagens de Lívia, uma mulher que eles não conheciam. João, quando vou te ver de novo? As crianças estão perguntando pelo papai. João, você prometeu que ia levar a gente no parque no domingo. Não pode faltar outra vez. Meu amor, quando você vai contar para eles? Não aguento mais esconder. Lucas sentiu o estômago revirar. Ana, não é o que você está pensando. Ele tentou tomar o celular dela, mas era tarde. Ana começou a chorar. Eles têm crianças. Ele tem outra família? Lucas não conseguiu responder. Ele sabia que algo estava errado há semanas. O pai chegando tarde, as desculpas esfarrapadas, o cheiro de perfume diferente em suas roupas. Mas ele nunca imaginou isso. A gente tem que contar para a mãe. Ana disse entre soluços. Lucas hesitou. E se a gente estiver enganado? E se for só uma amiga? Ana olhou para ele com desespero.
Lucas, você acha que uma amiga fala assim com um homem casado? Ele não teve resposta. Capítulo 7. O confronto. Mara e os filhos frente a frente. Quando Mara chegou em casa depois do culto, encontrou os dois filhos sentados no sofá pálidos com olhos vermelhos. Mãe, Ana correu para ela, abraçando-a com força. A gente sabe. Mara congelou. Sabe o que, minha filha? Lucas se levantou, o rosto tenso. A gente viu as mensagens no celular do pai. Ele tem outra mulher, outra família. Por um segundo, Mara sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dela. Seus filhos sabiam. A vergonha que ela tentava esconder agora estava exposta, como uma ferida aberta. Ela se sentou no sofá, as pernas tremendo. Vocês viram tudo? Ana sentiu chorando. Por que ele fez isso, mãe? A gente não é suficiente? Mara os puxou para perto, abraçando-os com força. Não é culpa de vocês, meus amores. Nunca foi. O problema é dele. Só dele. Lucas, porém, estava com os punhos cerrados. A gente tem que contar para os irmãos da congregação. Ele não pode ficar impune. Mara olhou para o filho, assustada. Lucas, meu filho, isso não é assim tão simples. Como assim, mãe? Ele explodiu. Ele traiu a senhora. Traiu a gente. Traiu Deus. Na CCB, isso não pode ficar assim. Mara fechou os olhos. Ela sabia que o filho tinha razão. Na congregação cristã no Brasil, casos de adultério eram levados a sério. Havia todo um processo de disciplina, que podia levar desde uma advertência pública até a excomunhão, dependendo da gravidade. Mas ela também sabia o que isso significaria. Vergonha perante toda a congregação, fofocas, olhares de reprovação. E pior, o sofrimento das crianças, tanto as dela quanto as de Lívia. Deixa eu pensar, filho, ela disse, a voz quebrada. Amanhã a gente conversa melhor. Mas Lucas não estava disposto a esperar. Se a senhora não faz nada, eu faço. E com isso ele saiu da sala batendo a porta. Capítulo 8. A reação de Lívia, a outra mulher. Enquanto a família de Mara se desmoronava do outro lado da cidade, Lívia estava em seu pequeno apartamento, arrumando as crianças para dormir. Ela também era da CCB, embora frequentasse uma congregação diferente. Conheceu João em um encontro de jovens anos atrás, quando ele ainda era solteiro. Mas depois que ele se casou com Mara, eles se reencontraram em um retiro espiritual, e a paixão antiga voltou. Mamãe, quando o papai vem? Perguntou Miguel, de 5 anos, enquanto ela o colocava na cama. Lívia sorriu, mas seus olhos estavam distantes. Logo, meu amor, logo. Ela fechou a porta do quarto e foi para a sala, onde Sofia, de 8 anos, ainda estava acordada, desenhando. Mãe, a senhora acha que a gente vai morar com o papai um dia? Lívia sentiu o coração apertar. Eu não sei, filha, mas Deus sabe de tudo. Ela ligou a TV, tentando distrair a mente, mas as notícias não ajudavam. Era como se o mundo todo soubesse de seu segredo. Foi quando o telefone tocou. Era João. Lívia, sua voz estava trêmula. Eles sabem. Ela congelou. Quem sabe? Mara. Os filhos. Todo mundo. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Como? Eles viram as mensagens. Mara descobriu tudo. Ela cobriu a boca com a mão. E agora? O que a gente faz? João respirou fundo. Eu não sei, mas eu preciso resolver isso. Senão, a congregação vai saber. E aí, ele não terminou a frase, mas ambos sabiam o que isso significava. Excomunhão. Vergonha. Perda de tudo. Lívia sentiu lágrimas queimando seus olhos. João, e as nossas crianças? O que vai ser delas? Silêncio. Eu não sei, Lívia. Eu só não queria machucar ninguém. Ela riu amargamente. Pois você machucou todo mundo. E desligou. Capítulo 9. O culto de disciplina, a igreja tomará uma decisão. Na manhã seguinte, o irmão Pedro, um dos presbíteros, bateu à porta de Mara. Irmã Mara, podemos conversar? Ela sabia o que isso significava. Dentro de casa, Lucas e Ana observavam tensos. É sobre o meu marido? Ela perguntou, já sabendo a resposta. O irmão Pedro assentiu, sério. Os irmãos ficaram sabendo. E isso não pode ficar sem uma resposta. Mara baixou a cabeça. Eu sei. Amanhã, após o culto da tarde, haverá uma reunião de disciplina. O senhor João terá que comparecer perante os anciãos. Mara sentiu o coração acelerar. E o que vai acontecer com ele? O irmão Pedro suspirou. Isso depende do arrependimento dele. Se ele confessar, se mostrar genuíno remorso, talvez haja uma chance. Mas se ele mentir, se tentar encobrir, ele não precisou terminar. Mara sabia das regras da CCB. Adultério era uma das faltas mais graves. Podia levar à exclusão da ceia, à suspensão dos direitos na congregação,
ou, no pior dos casos, a excomunhão. E as crianças? Ela perguntou, a voz falhando. As dele, e as minhas? O irmão Pedro olhou para ela com compaixão. Deus cuida dos inocentes, irmã. Sempre cuida. Capítulo 10. O sonho profético, uma visão do futuro. Naquela noite Mara não conseguiu dormir. Depois de colocar os filhos na cama, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Deus, o que eu faço? Como eu saio dessa? Ela chorou até não ter mais lágrimas. E então, exausta, adormeceu. E sonhou. No sonho, ela estava em um grande salão branco, cheio de luz. À sua frente havia 2 portas. Uma era preta com uma placa que dizia, ódio, amargura, vingança. A outra era branca com os dizeres, perdão, restauração, paz. Ela tentou se mover, mas seus pés estavam presos. Então, uma voz falou, escolha, filha. Mas saiba, a porta que você abrir hoje determinará o futuro dos seus filhos. Mara olhou para trás e viu Lucas e Ana, pequenos, segurando suas mãos. Eles olhavam para ela com medo. Mãe, qual a gente escolhe? Ana perguntou. E então, do outro lado, ela viu Lívia também com suas 2 crianças, chorando. A voz falou novamente. O perdão não é para ele. É para você. Para eles. Para que a maldição não passe para as próximas gerações. Mara acordou suando, ofegante. O relógio marcava 3 horas da manhã. Ela sabia o que tinha que fazer. Mas a pergunta era, ela teria forças? Capítulo 11. O encontro entre Mara e Lívia, 2 mulheres, uma dor. No dia seguinte, antes da reunião de disciplina, Mara tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela procurou Lívia. Através de uma irmã em comum, ela conseguiu o endereço e, com o coração na mão, bateu à porta do apartamento. Quando Lívia abriu a porta e a viu, seu rosto ficou pálido. Você, o que você está fazendo aqui? Mara respirou fundo. Preciso falar com você. Lívia hesitou, mas então abriu a porta. Dentro do apartamento, as crianças brincavam no chão. Ao verem Mara, pararam confundidas. Quem é você, tia? Perguntou Sofia, a filha mais velha de Lívia. Mara olhou para a menina e sentiu o coração partir. Aqueles eram os filhos do seu marido com outra mulher. Lívia as mandou para o quarto. Vão brincar lá dentro, meninas. Quando ficaram sozinhas, Mara olhou nos olhos de Lívia. Eu não vim brigar. Vim entender. Lívia cruzou os braços, defensiva. Entender o quê? Como eu roubei seu marido? Como eu destruí sua família? Mara balançou a cabeça. Não. Vim entender. Como 2 mulheres que servem ao mesmo Deus chegaram a esse ponto. Lívia riu, amargamente. Você acha que eu planejei isso? Que eu quis ser a outra? João me disse que você não o amava mais. Que o casamento de vocês era só de aparências. Que você não queria mais ter filhos, que vocês não dormiam na mesma cama. Ela parou, envergonhada. Eu sei que são desculpas. Mas eu também sou humana. Eu também me senti sozinha. Mara sentiu uma pontada de dor. Será que João realmente tinha dito essas coisas? E agora? Mara perguntou. O que a gente faz agora? Lívia olhou para o chão. Eu não sei. Mas eu não quero que minhas filhas cresçam sem um pai. E eu não quero que as